Beleza, pessoal, vamos botar a mão na massa agora, abrir o terminal e chamar nesse Terraform aí pra gente ver a nossa infra sendo criada. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Então, a gente está aqui no repositório, né, do Observability. Então, a gente vai abrir um novo terminal, certo? Pode ser, mas pode ser o meu terminal normal, pode ser, não tem problema. Precisa ser o terminal do VS Code. Eu vou botar aqui mais como uma facilidade aqui pra gente estar no mesmo lugar. Inclusive, tô cheio de terminal aberto. Jesus. Ai, pegando processos no meu computador. Tá, vamos lá. Aqui, primeiro a gente tem que rodar o nosso comando ali para instalar o cluster, né? A gente tem que ter um cluster rodando para que o Terraform consiga ser executado. Primeiro, eu vou estar iniciando o daemon do Docker aqui, o socket do Docker. Inicializando o socket do Docker, a gente só dá um ponto barra cluster install SH no caso, né? Que isso aí é o nosso script que vai estar instalando o nosso cluster, né? Usando o kind ali que a gente especificou, né? E fazendo a instalação também do nosso famigerado é, Nginx, né? Nginx Controller. Lembrando, gente, ó, é importante salientar isso, que para o Nginx estar funcionando, a gente tem que mexer no nosso é, etc barra hosts, né? Então, deixa eu dar um vim aqui no barra etc barra hosts. Ó, lembrem-se dessa linha aqui que vocês têm que adicionar na máquina de vocês, nesse arquivo que eu entrei aqui agora. Senão não vai funcionar. Se a gente dá ali um grafana.local ou um lower API.local, que são exatamente essa linha aqui, eu vou estar colocando no readme como vocês vão fazer isso, né, desse repositório em específico, mas basicamente vocês vão adicionar essa linha aqui, ó, 127.0.0.1, vai apontar para o observability in deep.local. Isso aqui é da aula do módulo passado, então talvez nem seja necessário, mas o Prometheus serve.local sim vai ser necessário, o grafana.local também vai ser necessário, e o Lowers API.local também vai ser necessário. Então, quando eu bindar para o localhost, que é o 127.0.0.1 na minha máquina local, ele vai vir com esses hosts aí também, tá? No header da requisição. E aí o meu Nginx, né, meu Ingress Controller ali, vai conseguir identificar e mandar isso para um backend que ele sabe, né, que ele tem configurado. Então vamos ver. Bom, aqui nosso script funcionou, né? Ó, já estamos com um cluster funcional. Se eu pegar aqui get pods -a, a gente já tem um monte de pod rodando aqui, ó, de Ingress Controller, ó, Ingress funcionando, ó, Ingress Controller já está rodando, e aqui os pods do Kubesystem, né? São os pods aqui da nosso cluster no geral, né? Então vamos lá, a gente precisa, para conseguir funcionar aqui, para instalar nossa stack, a gente precisa rodar o Terraform, né? Então a gente vai entrar na pasta do Terraform, vamos identificar que é realmente essa pasta que a gente tem, ó, a gente tem um ponto Terraform também, isso aí a gente vai ignorar no git ignore, né? A gente tem um ponto Terraform tudo sendo ignorado, então vocês não vão ter isso aí na máquina de vocês. Então vocês vão precisar rodar esse comando aqui primeiro, terraform.init, que ele vai inicializar o back-end e vai instalar os providers necessários que eu declarei aqui, ó. Então ele vai olhar para esse arquivo aqui, né? Para esse arquivo aqui e vai identificar quais os providers que você está solicitando e vai baixar. O que que ele faz, Mário, quando ele baixa esses providers? Basicamente ele vai criar uma pastazinha providers aqui que vai ter né, o binário de cada provider desse, tá? Então, basicamente isso, que é um compilador Google lá que pega o binário e joga aqui para essa pasta .terraform, tá? E ele cria um lock HCL para locar aqui as changes que você está fazendo na infraestrutura. Bom, como a gente não tem nada criado na infraestrutura, esse lock aqui é meio inútil. Mas aí, para a gente começar a fazer, então vamos dar um play
né, no nosso arquivo aqui, estando na pasta Terraform, não se esqueçam disso. E aí ele vai criar o nosso state.lock e um terraform.state, né? Toda vez que a gente cria com esse plan aí. Então, estão 4 chains, né? Se a gente for ver todas as especificações aqui dessas chains, ele vai mostrar todos os valores que ele vai estar aplicando, o Helm release que ele vai estar criando, com os values que ele vai estar aqui, né? Quando a gente passa um arquivo para ele, daquela forma que a gente passou, né, no main, se a gente olhar aqui, ó, quando a gente passa um file, é basicamente como se ele estivesse fazendo isso aqui, né? Ele passa um IoT, né? A gente poderia fazer a mesma coisa, só que a gente está passando como um file, passando um arquivo dentro do módulo. Mas se você quisesse fazer essa mesmíssima coisa aqui, que ele está fazendo, também funcionaria, tá? Que você passa um arquivo. Ele pode receber um arquivo e o próprio Terraform pode criar esse arquivo. Então a gente vai criar, né, a nossa inf, então a gente pode dar um menos apply aqui, menos autoapprove para você não ter que dar ali o yes na hora que ele for dar o apply, porque se eu fazer o apply assim, ó, ele vai rodar o plan de novo, né? Todo apply vai rodar o plan novamente, a não ser que você vai pegar o plan e jogar isso no arquivo de estado, né? Vai pegar esse arquivo digitado e dar o apply, daí ele não vai rodar o plane de novo. Ele vai só rodar o apply baseado nesse arquivo que você criou gerado do plane. Mas nesse caso, quando você não tem esse arquivo e vai rodar um apply, ele vai rodar o plane de novo. Aí você vai ter que passar o yes aqui, né? No nosso caso, se você não quiser fazer isso, você pode dar o apply menos autoapprove, que ele já vai fazer automático para você isso daí, né? Então ele vai passar pelo plane e já vai fazer o apply, né? Já vai fazer a validação, já vai como se você já te desse o yes ali, né? Se fosse um force da vida, né? Já cria, não preciso de uma interação no terminal. Então ele vai estar criando aqui, a gente pode ir para outro outro terminal aqui para vocês verem um pouquinho melhor, né? Pegar aqui o namespace default, ele já está criando aqui o Prometeu, o OpenTelemetry Operator, o Prometheus Operator e o tempo já até está criando. Então, Terraform, com o comando Terraform, a gente já está criando a nossa infra ali dentro do cluster Kubernetes, tudo de forma declarativa, né? Então, toda a nossa infra está declarativa, a gente sabe quais são os valores, a gente sabe basicamente qual a versão que a gente está passando, tudo isso bem bonitinho, né? Tirar esse espaço aqui. É isso. Vamos olhar aqui se vai subir tudo bonitinho. Tá rodando já bastante coisa. Vamos ver. Ó, já entrou o Wallet Manager também, que já vem como na stack do Prometheus Operator. Prometheus Operator também já instalou o Node Exporter, então a gente vai ter métricas do Node Exporter também. Pentelemetry também, a gente tem já o Operator rodando. Beleza. Aqui, ó, esse comando a gente pode fazer o seguinte também, ó, pode passar o "-w", ele fica observando o comando, a gente não precisa ficar executando toda hora, né? Então a gente vai olhar aqui para o nosso Terraform, né? Continua criando, né? Ele precisa que a infra retorne para ele que ela foi executada com sucesso, que no caso é se os pods todos estão rodando. Então, beleza, ó. Apply concluído, 4 recursos adicionados, nenhum mudado, 0 destruído. É um output normal aí para quando a gente está falando de Terraform, né? Então, vamos ver aqui, ó. A gente tem toda a infra já, toda a nossa stack que a gente viu nos módulos passados instaladas via Terraform, né? O Prometheus, toda a stack do Prometheus, toda a stack aqui do Loki, o Loki, o Prometeu e o backend do Loki. A gente tem um tempo também, que é o nosso tracing. A gente tem o Grafana também, que o Prometheus já instala como default também, ó, se você deixar como true. O Prometheus Operator Grafana. E a gente tem o Operator do OpenTelemetry também.
tá? Então a gente já tem toda a nossa stack funcionando. Na próxima aula, pessoal, vamos ver essas ferramentas conectadas, né? Vamos ver se está tudo funcionando, se a comunicação entre elas estão funcionando. E aí a gente pode passar depois disso para o próximo passo, que é a parte da aplicação, né? Vamos lá. Até a próxima aula.